Boa noite, pessoal. Hoje começamos já com sala cheia. Boa noite. Boa Assuntos sobre noite. treinamentos de compliance, um assunto que sempre interessa, né? Sempre aparece muita gente quando a gente fala de treinamentos de compliance e tem motivo, né? Cada vez mais a quantidade de treinamentos obrigatórios para as organizações está ficando maior. Esses treinamentos eles têm uma periodicidade definida pela legislação, pelas normas, e, naturalmente, as empresas precisarão, todos os anos, investir em treinamentos de compliance. E, naturalmente, vai ter empresas que vai colocar dinheiro para eventos mais mirabolantes, mais contratar pessoas de fora para fazer palestras, para aplicar esses treinamentos, mas, e eventualmente também, esses treinamentos precisarão ser desenvolvidos pela equipe interna de compliance. Daí a importância da gente estar super antenada em como, de fato, criar treinamentos e palestras que impactem pessoas. E eu trouxe esse tema aqui muito por conta de uma aluna do Compliance Raiz, que ela sempre está aqui, hoje, curiosamente, ela não está, mas que eu dei mentoria para ela semana passada, justamente para a construção de um treinamento. E ela me trouxe ali uma linha de raciocínio de construção, e eu fiz uma proposta diferente para ela, que é a proposta como eu trabalho, tá? Aliás, hoje, a minha segunda grande linha de negócios do Compliance Raiz são palestras. Praticamente, assim, toda semana eu estou dando palestra. Então, eu sou a prova de que tem funcionado, tá? Tem funcionado a forma como eu estou trabalhando. Então, essa abordagem que eu quero trazer aqui para vocês. Como eu construo os treinamentos de compliance, tá? E aqui eu vou ser, do jeito que eu gosto de ser, totalmente sincera, vou dizer exatamente como é que é a minha linha de raciocínio na construção dessas palestras e os motivos por trás delas. E aí, para vocês, que vocês façam essa análise crítica do que faz sentido para vocês, do que é aplicável dentro da organização de vocês, seja vocês profissionais internos, seja vocês que querem trabalhar com consultoria em compliance. Tem muita demanda para palestras e treinamentos no mercado, tá? E aí, já me adiantando aqui numa dúvida que sempre aparece, é o seguinte: como começar? Como pegar experiência, como pegar prática, como ganhar desenvoltura. Gente, desenvoltura é igual dançar. Só vem rebolando, não adianta. Só vem indo, subindo no palco e fazendo. Não tem muita alternativa. Por mais que você tenha técnica, por mais que você se estruture, é a prática que vai fazer com que você cada vez lide melhor com o público na sua frente, com as reações, com a habilidade para reagir rápido às reações que você perceber, nos olhares, nas reações físicas que as pessoas vão ter à medida que elas estão te assistindo. Então, é prática, tá? É prática, não tem muito para onde correr. Cris, como é que eu vou praticar já estando no gol ali, né? Já sendo contratada? Uma coisa que eu estimulo muito, sempre converso com os alunos do Compliance Raiz, é para vocês se oferecerem a palestra entre si. Então, imagina que a Bárbara trabalha numa empresa, a Ana trabalha em outra. Ambas estão sem orçamento para contratar gente de fora, né? Combinem, conversem vocês, né? De vocês fazerem uma permuta desse trabalho. Proponham isso para a sua gerência. Olha, eu tenho uma outra profissional que eu conheço, de uma outra empresa, que ela está disposta a vir aqui dar um treinamento sobre combate à corrupção e eu vou dar na empresa dela. Qual é a vantagem de você trazer gente de fora? Aquele velho ditado, que santo de casa não faz milagre. Às vezes a pessoa de fora vai ali fazer um treinamento e talvez você olhe e fale assim, putz, eu faria isso muito melhor, tá? Porque eu conheço o povo, eu sei o que engaja o pessoal aqui, eu faria uma narrativa mais empolgante. Isso é bem comum de acontecer. Mas você trazer gente de fora causa um impacto. Dá uma mensagem de que, de fato, a empresa está investindo naquele assunto, né, de que está ali dedicando mais atenção, enfim. Então, avaliem isso, tá?
E para vocês ganharem essa experiência, conversem com pares, né, outros colegas de vocês que trabalham em outras empresas e analisem essa viabilidade. Eu faço para você, você faz para mim. Isso é bom para a empresa, porque ela vai ter alguém de fora fazendo essa iniciativa a custo zero, e é bom para você, como currículo, você dizer que você fez ali palestra em outras empresas, mesmo atuando numa petrolífera, você fez uma palestra lá no agronegócio. Isso é bom para currículo, e isso é bom para desenvolvimento de vocês. E não esqueçam que sempre que a gente está sendo pago para fazer alguma coisa, o nível de exigência que a gente tem conosco é maior. Então, você treinar no pro bono é sempre melhor. Então, pensem nisso. Ofereça na faculdade, no curso, sabe? Busquem formas de vocês se treinarem. Eu, hoje, não tenho o menor pudor de dizer que quando eu olho as primeiras palestras que eu dei há 3 anos atrás, eu falo, gente, como é que me pagaram para isso? Hoje eu sou infinitamente melhor do que eu era há 3 anos atrás. Mesmo com toda a bagagem de experiência profissional que eu tinha, enfim. Mas palestra é outro universo. Você está ali na cara do gol. Você tem que ter resposta rápida, você tem que ter segurança, você tem que engajar, você tem que ter brilho no olho, você tem que ter brilho na voz, você tem que se movimentar. E isso tudo é a prática que vai dar para vocês. Então, não sejam cruéis com vocês. Isso virá com o tempo naturalmente. Ou então pode ser que você fale assim, cara, não é minha praia. Foi super desconfortável para mim, estou com dor do estômago até hoje, não rola, para mim não rola. Adoro produzir um roteiro de um treinamento de e-learning, mas pegar no microfone e ficar na frente das pessoas não é minha praia. Tá tudo bem também. Todo mundo tem um talento, basta descobrir qual é. E aí sim a coisa flui de maneira quase que indolor, tá? Então vamos lá. Para eu começar aqui, vamos primeiro pensar o seguinte, aí eu queria a participação de vocês. Quais são, quando eu falo treinamento de compliance, quais são os principais temas que chegam na cabeça de vocês? Coloca aqui no chat, abre o microfone e fala. Aqui o espaço é nosso. Coloca aqui. Quais são os temas? Corrupção, assédio. Assédio. Cultura a cultura. Cultura. Lavagem de dinheiro. Transparência. Conflitos de dinheiro. Conflito de interesse. Gestão de terceiros. Gestão de terceiros. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Fechamos aqui em 7? Tá. Então, antes da gente prosseguir, olha, a gente tem uma pessoa que eu não vou falar o nome dessa pessoa, que eu vou deixar ela à vontade, caso ela queira se manifestar, mas foi uma pessoa de uma empresa que me contratou para dar palestra. E aqui, ó, para você que está me ouvindo, não vou falar seu nome, só se manifeste se você quiser, tá bom? Eu falei aqui logo no início que agora que eu vi que você está aqui, talvez você não tenha me escutado, não sei se você estava aqui desde o início, que eu vou aqui explicar como eu crio, qual é a minha linha de raciocínio para criar treinamentos. E eu falei que não existe... não é uma metodologia única, né? Cada pessoa tem um jeito de criar, isso é um processo criativo. Então, eu vou falar como é o meu processo criativo. E eu falei uma coisa aqui que talvez você seja aí a melhor pessoa para me dar opinião. Tem funcionado, né, no mercado. Eu tenho dado muita palestra e eu tenho sido, inclusive, recontratada por empresas que já me contrataram anteriormente para dar palestra sobre novos temas. Então, é um bom indicador aí de que é uma narrativa que está funcionando. Então, fica à vontade aí para você que está aqui, que é de empresa que eu já palestrei, para dizer se realmente funciona ou não, ou, inclusive, abra o coração, Cris, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Tá bom? Aqui nós estamos entre colegas de trabalho. Então, vamos lá. Falamos aqui de 7 temas de treinamento de compliance. Eu senti falta de um, tá? Que talvez seja o primeiro treinamento de compliance que a gente tem que aplicar numa empresa, que é explicar para as pessoas o que é um sistema de compliance.
O que a área de compliance faz? Porque é uma ilusão nossa acreditar que as pessoas sabem o que é. Não sabem. E aí eu estou falando colaborador de uma forma geral, inclusive alta direção. Tá? Não à toa, a gente é muito associada à área do canal de denúncia, à área da criação de política, ou seja, a área da LGPD, a área do combate à corrupção. Então, é muito comum as pessoas terem uma ideia muito reducionista do nosso espectro de atuação. Então, a primeira coisa, façam essa análise crítica quando vocês criarem o cronograma de treinamentos obrigatórios da empresa. Em que momento vocês explicam para as pessoas o que é um sistema de compliance e, principalmente, como o sistema de gestão de compliance da empresa que você está estruturado. Tá? Porque também não existe uma fórmula única. Tem empresas que o LGPD está dentro do compliance, tem empresas que está fora, tem empresas que o compliance cuida de PLD, tem empresas que não cuida, que tem uma área específica para isso, e isso fica muito confuso na cabeça das pessoas. Tá? Então, olha para a estrutura e avaliem isso. Cris, a primeira coisa que eu percebi aqui na minha entrevista é que não existe nenhuma clareza sobre o que, de fato, é um sistema de gestão de compliance. Então, na tua entrevista, você já teve esse indicador. Nem mesmo as pessoas que te entrevistaram sabiam exatamente explicar quais eram as tuas responsabilidades ali dentro. Isso é bem comum, tá? A gente vê descrição de vaga ruim, né? Sem pé nem cabeça. Eu acho curiosíssimo quando você vê umas vagas que falam assim, formação. Aí você vê, aí vem administração, contabilidade, TI, economia. Aí você fala, oi? Em que momento essas formações se conectam, né, com competências para uma mesma vaga? Então, assim, só nisso a gente já percebe que existe uma confusão muito grande sobre o que é o escopo de uma área de compliance e a variedade de estruturas de compliance que tem no mercado. E está tudo bem. Quem acha que a gente já nadou muito, saiba que a gente está no início dessa praia ainda. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui. A gente, semana que vem, vai fazer a aula ao vivo para o lançamento da próxima turma. E mesmo para quem já é aluno do Compliance Raiz ou já foi, eu sugiro que assista. Eu vou fazer uma aula ao vivo para lançar a próxima turma. E eu vou trazer notícias e informações super novas para vocês entenderem como é que em 2026 a gente ainda vai dar uma guinada. Tá? Então, hashtag fica a dica. Tá? Independente se vai entrar no curso ou não, assistam. É de graça, tá gratuito. Eu vou montar mesmo, tá tudo ficando estruturadinho, então informação nunca é demais. Então, a primeira coisa que eu sugiro que vocês pensem é isso. Criando a trilha de treinamentos obrigatórios, pensem em que momento que vocês explicam para as pessoas o que é o sistema de gestão de compliance, como o sistema de gestão de compliance da tua empresa está estruturado. E isso pode ser uma rodada de treinamento para quem já está dentro, e isso pode ser um bloco de treinamento dentro do onboarding de novos colaboradores. Mas fato é, quem entra na empresa tem que entender que ali dentro existe um sistema de gestão de compliance composto de políticas, de treinamento, de canal de denúncia, porque isso tudo compõe ali a cultura organizacional, o ambiente cultural que ele está entrando. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Tá? Mas vamos efetivamente agora, tá bom, Cris, já sei qual é o tema, os temas que a gente vai criar. Como é que eu começo a criar um treinamento de compliance? Aí, vamos pegar um exemplo aqui. Se vocês tivessem que criar um treinamento sobre combate à corrupção, tá? Deixa eu parar de parear aqui para não dar dica. Peraí, eu ia parear, voltei. Por onde que vocês começariam? Não, vou falar outra. Combate ao assédio. Por onde que vocês começam? Vocês começariam a montar o slide de vocês, tá? Por onde que vocês começariam? Bote aí no chat, fala. Gente, aqui é ambiente seguro, não existe opinião, dica, pergunta boba, tá? Boba eu acho que eu começaria explicando primeiro o que é o assédio, categorizando ali o que é o assédio, né, trazendo esses aspectos básicos aí, elementares do que é.
e Tá. explicando em seguida qual que é a importância, por que que está sendo trazido, né, como treinamento. Bom, Bárbara. Eu comecei com. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz tipo um teatrinho. E aí eu encenei como se fosse uma cena de. Era pra ser uma cena de assédio, só que, claro, né? Foi num momento, não foi repetido, né? E aí ficou todo mundo parado, olhando, tipo, o que que tá acontecendo? Porque eu não disse que que tinha começado, sabe? Foi do Uhum. nada, assim. Começaram a brigar. E aí depois eu comecei dessa forma aí. Eu expliquei que era uma encenação, né? Acalmei todo mundo, expliquei que era uma encenação. E aí contextualizei o que que era. E aí eu comecei dessa parte também. Mas primeiro eu dei um susto em todo mundo. Boa. Uma mensagem inicial impactante é bacana. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui para vocês. Imagina o seguinte: você está com um monte de gente fazendo um treinamento, ou seja, você tá interrompendo a rotina de alguém para ouvir um tema que a maioria das pessoas entendem que é importante para o compliance. O compliance tem que bater a meta de treinamento deles, e aí eles me interrompem numa tarde, aqui de coisa de trabalho para fazer, porque ela tem uma trilha de treinamentos para cumprir e eu tenho que sentar lá para assistir, tá? A verdade é que, assim, grande parte do público que participa de um treinamento, ele está com essa postura. E está tudo bem, tá? Tá tudo bem. É normal isso, não levem para o coração. As pessoas têm metas, as pessoas têm trabalho, elas estão preocupadas com as entregas que elas são cobradas. E se na tua empresa cumprimento de treinamento não contribui para metas de desempenho do colaborador, meu amigo, esquece. Você vai ter que encantar as pessoas para que de fato elas se interessem pelo tema. Então, essa é uma primeira objeção que a gente tem que pensar. Então, pensa sempre que é igual um processo de venda. Quando eu vou vender alguma coisa ali para a Sabrina, o que o bom vendedor faz? Ele já pensa nas possíveis objeções que a Sabrina vai ter com relação ao meu produto, para que eu faça toda uma narrativa que ela, sem perceber, sem falar na objeção, eu já vou trabalhando a objeção dela. Eu já vou desconstruindo umas verdades que ela tem na cabeça dela. Tá? Então, pensem sempre nisso. Qual é o público que vai me ouvir e quais possíveis objeções que esse público vai ter para estar aqui e para assimilar essa informação que eu tenho para dar para eles. Tá? Então, pensem nisso. E antes de vocês partirem para conceitos, pensem em explicar o porquê das coisas. Pelo seguinte, a gente sabe que tem muitos temas que parecem muito distantes para as pessoas. Quando a gente fala de corrupção, as pessoas falam assim, cara, eu sou do atendimento a cliente. O que eu tenho que ouvir de treinamento de corrupção, lava-jato, dinheiro na cueca? Então, isso está tão distante, eu sou uma mera mortal aqui. Então, o assunto é muito distante. Quando a gente vai falar sobre assédio, tem um monte de gente que acha que isso é tudo um grande mimimi, isso é uma grande chatice, que o mundo está ficando um porre, que eu não posso mais fazer uma piada, eu não posso mais botar um apelido num colega de trabalho meu, porque eu posso ser mal interpretado. Então, são objeções reais que as pessoas vão ter e também está tudo bem, porque a gente está num movimento de mudança cultural muito acelerado. E tem pessoas que assimilam mais rápido, tem pessoas que assimilam mais devagar, tem pessoas que estão num contexto que favorecem essa culturação mais rápida, tem pessoas que estão no contexto que essa mudança cultural vai ser mais lenta. Isso faz parte da cultura, do movimento de cultura. Então, está tudo bem. Tá? Então, antes de você partir para conceitos, que pensa comigo, né? O conceito ele é chato até quando a gente está na escola. Né? Imagina você assistir uma aula, aí chega o professor lá com giz, com a canetona lá, piloto, e começa a conceituar alguma coisa. A chance de você assimilar aquele conceito é baixíssima. Tu não entendeu nem por que ele está falando sobre aquilo, e ele já está te falando o conceito. Então, não comecem pelo conceito. E aí a dica que eu dou é o seguinte, tem esse livro aqui, eu não sei se você já viu. Comece pelo porquê.
Conhece esse livro aqui? Esse autor é maravilhoso, tá? Ele tem um livro melhor que o outro. O Comece pelo Porquê, ele fala do círculo dourado. O porquê, o círculo dourado, ele nada mais é, até separei algumas coisas aqui interessantes para falar, né? O círculo dourado é como se ele literalmente ele vai montando círculos de narrativa para você engajar, para você chamar a atenção das pessoas, para as pessoas se interessarem pelo assunto que você está trazendo. E ele fala exatamente isso, comece pelo porquê. Por que que aquilo é importante? Por que que você precisa saber sobre isso? E fica muito fácil a gente entender como é que começar pelo porquê é tão importante quando você pensa na educação infantil. Você já repararam como é que a gente aprendeu? Quem é meu contemporâneo aí que está batendo os 50? A gente aprendia na base da autoridade, né? Tu tem que aprender isso e ponto, acabou. Né? A gente aprendia na base da autoridade. E a gente aprendia ali, né, goela abaixo. E aí não demorou muito para a educação entender que, assim, caramba, se eu enfio um conhecimento goela abaixo, que você tem que aprender, porque tem que aprender e ponto, acabou, eu reduzo muito o potencial de absorção daquele conteúdo daquela criança, daquele jovem. Não à toa, e ao longo da educação, vocês percebem como é que cada vez isso vai ficando mais acentuado? Tanto que a educação infantil é muito lúdica, eu primeiro faço a criança se interessar, não sei o que lá, ela fica ali com o olho brilhando, aí eu introduzo um ensinamento. E à medida que ela vai crescendo, isso vai se perdendo. Aí o estudo começa a ficar chato, começa a virar obrigação. Né? É muito perceptível isso. E aí as formas modernas de educação perceberam isso também e falaram, caramba, não, a gente precisa colocar as crianças dentro do laboratório, a gente precisa ensinar robótica para ela, porque a gente, quando ensina robótica, a gente aplica uma série de conceitos de maneira muito interessante para ela, porque ela aprende sobre mecânica, ela aprende técnicas matemáticas, sobre física, não sei o que, ela sem nem se dar conta disso. Bota teatro na escola, por que eu vou ficar fazendo só interpretação de texto com giz e quadro? Bota teatro, porque no teatro a criança vai conseguir entender o quanto que a interpretação textual é aplicável no dia a dia, o quanto isso faz diferença. Então, percebe que a educação ela foi trazendo de volta os porquês. Sem que a criança perceba, ela está dando o porquê. Por que você precisa disso? Por que você precisa daquilo? Por que você precisa daquilo? Olha como é que isso aqui é aplicável. Então, o círculo dourado, ele nada mais é do que uma estrutura de construção é uma metodologia para lideranças, tá? Para engajamento de equipes, que fala o seguinte, comece pelo porquê. Por que esse assunto está sendo trazido para o ambiente do corporativo? Por que esse assunto não se fala em outra coisa nesse momento? Que aí sim as pessoas vão abrir os ouvidos. Eu não estou entubando o conceito, falando você tem que entender esse conceito. Eu estou explicando por que eu estou trazendo esse assunto, por que o ambiente corporativo é o melhor lugar, por que ele precisa me ouvir naquele momento, por que aquilo vai ser importante para ele dentro da empresa e fora da empresa. Aí eu conecto essa pessoa. Ela começou a se interessar por que eu quero dizer. Então, pensem sempre nisso. Comecem pelo porquê. Deixa o conceito para o segundo bloco da tua narrativa. Não entrem no conceito inicialmente. Façam toda essa introdução. Vocês vão perceber que os olhares começam a ficar concentrados em você. Tá? Deixa eu compartilhar aqui agora a tela para a gente conversar de maneira mais estruturada. Deixa eu aparecer aqui. Acho que minha internet está dando umas travadas. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Por que não está ampliando? Queria ampliar. Espera aí, cadê? Ué, gente, cadê? Espera aí, gente. Quem sabe faz ao vivo. Eu queria ampliar aqui, porque está pequititinho para vocês. Cris, tenta dar o zoom no próprio Google Meet, dá um zoom na tela.
No Meet não, no Google Chrome, desculpa, no navegador. Dá um zoom no navegador. No navegador. É porque aqui eu botei o Miro aqui no modo de apresentação e aí tira essas funcionalidades para mim. Ah, Peraí. tá. Se for o caso, sai e dá um zoom no navegador, 3 pontinhos ali em cima e aumenta o zoom. Teoricamente o meu scroll faria isso, mas ele não está fazendo, sei lá por quê. Aí foi, ó, não? Não, agora eu dei um zoom no meu... Ah, beleza. Navegador. No navegador. Vamos lá. Então, falamos um pouquinho sobre os principais treinamentos de compliance. Eu queria ter dado essa cutucada para vocês pensarem nisso, porque eu sei que a parte de explicar o sistema de gestão de compliance, muita gente não faz, deixa passar batido, e aí depois esbarra nessa falta de compreensão das pessoas, que naturalmente se reflete em falta de engajamento, enfim, desinteresse propriamente dito, né? Sobre o tema que está sendo abordado. Deixa eu agora aumentar aqui para ver se vai. Ficou um pouquinho maior agora. Tá. Agora o meu scroll está funcionando. Então, beleza. Vamos agora para uma estrutura da narrativa. Então, o Círculo Dourado é isso. É um modelo que explica como líderes e organização inspiram pessoas a agir. Porque pensa o seguinte, a gente poderia aplicar treinamento de compliance só para dar um check de conformidade. E talvez, em alguns momentos, seja isso, tá? Talvez, em alguns momentos, você fala, Cris, a gente precisa aplicar um treinamento de prevenção a lavar dinheiro, porque a gente vai ter uma auditoria e vai ser mês que vem e a gente não tem tempo de fazer nada muito elaborado. Vida real, acontece essas coisas e tá tudo bem. Então, se o teu objetivo é só dar um check de conformidade em alguma obrigação, talvez em alguns momentos você não vai conseguir fazer nada muito elaborado que, de fato, impacte muito positivamente as pessoas. Mas, não sendo esse o seu cenário, o principal objetivo de treinamentos de compliance é aculturamento, é engajamento das pessoas. Então, o que o legislador, o que o regulador quer é que mais pessoas conheçam daquela temática para que aquele tema se amplifique na sociedade. E, da mesma forma que para uma criança, para um adolescente, o ambiente escolar é um melhor ambiente para aculturamento, para o indivíduo adulto é no ambiente de trabalho por um fator tempo. As pessoas passam muito tempo ali dentro e as empresas, na maioria das vezes, têm recurso para aplicar esses treinamentos. Então, existe uma necessidade aí de mudança cultural, né, na sociedade, e um ambiente de trabalho, independente da questão de assédio, de ser ali o grande caldeirão do problema, independente disso, pensa em todas as temáticas de uma maneira geral. Então, o ambiente corporativo, o mercado de trabalho, é um ambiente muito propício para esse aculturamento. Então, de fato, a gente deve ter como objetivo, lá no fundo do coração, de que, de fato, as pessoas saiam dali extremamente convencidas da importância daquele tema e de como ele, como indivíduo, como pessoa e como profissional, pode atuar para que aquela temática seja, de fato, aplicada no dia a dia de trabalho dele. Seja de combate ao assédio, seja de prevenção à lavagem de dinheiro, seja de combate à corrupção. Ou seja, a gente precisa, de fato, inspirar pessoas. E aí o Círculo Dourado ele surge como essa ferramenta. Né? Primeiro eu falo por quê, depois eu entro como, e aí depois eu falo o quê. Tá? Como é que eu monto as minhas estruturas de narrativa? Eu crio uma conexão inicial. O que é essa conexão inicial? Eu reconheço a resistência, a objeção ao tema. Então, em geral, principalmente nas minhas palestras presenciais, e eu prefiro palestra presencial, né? Eu me reconheci assim, hoje em dia eu praticamente eu subo num palco, fico na frente ali de uma plateia com o microfone na mão, eu meio que incorporo um ser humano ali, um indivíduo. Eu gosto muito do presencial. Eu acho muito mais impactante o presencial e muito mais fácil, apesar das pessoas acreditarem que não, né? O online é mais fácil, eu posso ter uma cola, eu posso olhar aqui e tal. Não é, gente.
O presencial tem conexão, tem troca de olhar, tem energia. Então, você tem muito mais ferramentas para impactar as pessoas. Você pode gesticular, você olha, você se movimenta, você sobe o tom de voz, você desce. Isso tudo no online fica menor, fica mais, não fica tão impactante. Então, o presencial, ele provoca mais as pessoas, ele impacta mais as pessoas. Então, a primeira coisa que eu faço é reconhecer essas possíveis objeções e já começar a minha conversa ali criando uma conexão. Então, você fala assim, né? Nossa, gente, obrigada por estar vocês aqui, gente, um sol que está lá fora. Que sorte a nossa que a gente está aqui nesse ar-condicionado, né? Que pena que não é para assistir o jogo do Flamengo, do Vasco, que vai rolar agora à tarde, né? Que pena que é para a gente falar sobre a sede, né? Tema tenso, né? Parece que está meio chato, o mundo está meio chato, né? A gente falar. Então, eu faço umas brincadeiras ali, enquanto as pessoas estão se arrumando, enquanto eu estou me movimentando, e nisso eu vou falando coisas que passam na cabeça das pessoas. Pô, que saco eu estar aqui dentro da sala, do auditório, ter que parar meu trabalho, meus e-mails estão explodindo, que assunto chato, que assunto tenso, esse assunto não é para mim. Então, eu vou meio que falando aquilo ali, né? Você deve estar pensando, né? Que assunto chato. Prometo para vocês que vou me esforçar aqui para o assunto ser interessante. No final, vocês me falam se foi interessante ou não. Ou seja, eu reconheci, né? Eu me conectei, eu me humanizei. Eu disse assim, ó, tudo bem você está passando isso pela tua cabeça, eu entendo que isso está passando pela tua cabeça. Mas eu estou aqui justamente e me preparei e vou me esforçar para que você saia daqui não mais pensando isso. Né? Então, é uma maneira de você criar uma conexão ali. E todo esse início, eu começo contando uma história. Tá? E por quê? O ser humano, ele gosta de ouvir histórias. Não à toa a gente assiste tanta série, tanta novela, um monte de coisas, lemos livro, enfim, a gente gosta de história. Então, se eu começo um treinamento com um conceito, fica chato. Se eu começo contando uma história que introduz todo o porquê daquele assunto, a coisa fica fluida. Eu instigo ali o lado fofoqueiro do ser humano, o lado curioso do ser humano. Então, começa assim, né? Olha, vamos pensar aqui no caso de assédio, né? Gente, vamos falar aqui sobre o assunto de assédio, clima tenso, né? Todo mundo só fala sobre isso agora, né? Gente, o algoritmo agora fica esse negócio de microfone, só aparece isso na minha tela, né? Parece que assédio só começou ontem, né? Mal sabe o algoritmo o que meu diretor me chamava quando eu comecei a trabalhar com 19 anos, é coisa super normal. Então, já crio ali já comecei a contar uma história, já trouxe ali uma vivência minha de que eu reconheço que no passado existiam relacionamentos super aceitáveis. E aí eu começo a contar uma história ali do porquê que esse assunto é importante hoje. A história que eu conto, como eu estou há muito tempo aí no mercado, eu conto uma história da minha carreira, tá? Então, aqui de quem já assistiu palestra minha, sabe que eu começo todas as temáticas que eu uso em lugares que eu nunca palestrei, obviamente, eu construo uma narrativa ali dentro da minha trajetória. Gente, eu comecei a trabalhar em 2007, como é que era o mercado naquela época e tal. Aí você pode falar assim, ferrou, Cris, porque eu tenho 2 anos de carreira, eu tenho 3 anos de carreira, eu fiz transição agora, eu não tenho essa bagagem histórica para contar. Tem sim. Tem sim. Você teve motivos para escolher essa carreira. Aconteceram coisas na sociedade, no mundo, no Brasil, na política, que você acompanhou e você pode contar essa história, sim. Então, eu poderia tranquilamente aqui explicar um combate à corrupção com toda a narrativa ali do mensalão, de que maneira o assunto corrupção começou a chegar no Brasil de maneira mais enfática, por que o Brasil começou a ser mais cobrado no combate à corrupção, nas motivações da criação da lei anticorrupção, por que a lei foi criada, o que mudou com essa lei, sem juridiquês, conversa. Gente, por que mudou? Por que o Brasil resolveu se mexer? Por que em 2013 saiu a lei anticorrupção? Porque todo mundo agora passou a ser ético, o mercado passou a ser ético. Não, existia uma forte pressão internacional para que esse tema estivesse sobre a mesa. Como hoje os temas são outros.
hoje o tema é fake news, hoje o tema é saúde mental, a gente já falou muito sobre capacitismo, a gente está falando muito sobre a inserção de mulher no mercado de trabalho, então a gente tem fases em que assuntos ficam em maior evidência e existem motivos para que esses assuntos entrem em evidência. E aí a gente precisa pesquisar esses motivos. Então, assim, a gente precisa contar o porquê que esse assunto está na mesa, por que isso se tornou um treinamento obrigatório dentro das organizações, por que as empresas e as pessoas são responsáveis também, cada um num grau numa amplitude, né, de responsabilidade sobre cada um desses temas de compliance que a gente aborda nos treinamentos. Tão simples quanto isso. É ir construindo essa narrativa. E, gente, hoje, vamos combinar, hoje, no mundo de inteligência artificial que a gente vive, não é difícil construir isso. Não é. Ah, Cris, eu vou construir um treinamento de compliance todo em cima de ChatGPT, de psique, acho uma furada fazer isso. Mas você pode buscar inspirações ali. Identifique as principais causas do Brasil ter adotado uma lei de combate à corrupção. Ele vai te trazer um resultado, pesquisa esse resultado, questiona onde é que ele catou aquela informação, vai lá na fonte daquela informação, vê o que está escrito, onde é que em que fonte está essa informação. Cuidado com informações originadas por fornecedores de algum tipo de solução em compliance, porque essas informações sempre são muito enviesadas. Software, consultoria, essas informações podem vir muito enviesadas para instigar as pessoas a contratarem o serviço. Então, eu amplifico um problema para falar, e eu sou a solução. Então, pensem nisso também quando vocês consultarem essas fontes. Sejam curiosos na construção dessas narrativas. Então, pensa o seguinte, você lê uma matéria que diz lá que o combate ao assédio moral reduz a possibilidade de fraude. Isso é uma frase que eu estou falando, que vai funcionar para algumas pessoas, para outras pessoas, principalmente quando a gente está falando de níveis mais altos, não vai fazer diferença nenhuma se você não trouxer dados. Aí você fala, caramba, por que chegaram à conclusão de que o assédio, combate ao assédio moral, combater o assédio moral reduz a possibilidade de fraude? Deve ter alguma fundamentação para terem chegado a essa conclusão. E pesquisem essas fundamentações, né, esses estudos que chegaram a essas conclusões. Aí quando você começa a pesquisar, você descobre que existe um relatório de uma associação internacional que avalia fraude, e que lá nesse relatório de 2024, ele traz um dado super interessante, que diz que empresas que combatem assédio moral tendem a identificar cenários de fraude 40% em menos tempo, em 40% menor, um tempo menor que empresas que não trabalham sobre isso. Então, ou seja, eu vou buscando uma série de formas de dar a mesma informação para eu conectar com vários pessoas que estão me ouvindo. Então, se uma pessoa super comprada com combate à corrupção, uma pessoa altamente engajada sobre esse tema, vai bastar eu falar, combate à corrupção é importante, é um dever de todos. E a pessoa, é isso, concordo com você. Agora vai ter pessoa que vai falar assim, gente, para, esse assunto para político. Eu aqui dentro da empresa, eu tenho que me preocupar com isso. Né? Eu preciso bater meta, eu sou diretor comercial, eu estou cheio de entregáveis aqui para fazer, e você está me falando sobre combate à corrupção, aí você traz um dado desse. Olha, quando você estava falando de assédio moral, mudei para corrupção. Mas voltando aqui ao exemplo, olha, quando a empresa que combate assédio moral, ela reduz a chance de fraude. Aí você começa a conectar quem se encanta por outro tipo de narrativa. Então, percebe que a gente começa a trazer essas narrativas e esses porquês de diferentes com diferentes discursos que vão encantar de forma... Eita, peraí. Com informações que vão conectar com públicos que se interessam por temas diferentes. Peraí. Teve uma virada de tempo aqui no Rio de Janeiro. Olha o charme do copinho. Casa com criança, né? A gente só tem copo plástico. Então, pensem nisso.
sabe? Criem toda essa narrativa para explicar o porquê que esse tema está sendo trabalhado na empresa. Então, traga esse porquê de forma impactante. Quando você traz dados, quando você traz coisas que as pessoas se conectam com a vivência dela, eu lembro disso, eu lembro que na época do Mensalão aconteceu isso, eu lembro que na época da Lava Jato aconteceu isso, eu lembro de dados, né, sobre questões de assédio sexual, eu percebi isso acontecendo, eu lembro que teve um caso no BBB, eu lembro da banheira do Gugu, eu uso banheira do Gugu, gente, em treinamento, em palestra de assédio moral e assédio sexual. Uso o trechinho da banheira do Gugu, para vocês terem uma ideia. Então as pessoas falam assim, realmente o mundo mudou. Eu cresci assistindo banheira do Gugu. Eu que acho que tudo hoje é mimimi, eu falo assim, eu cresci vendo banheira do Gugu e não enlouqueci, não virei um maníaco sexual, nada disso. Só que hoje eu não deixo as minhas filhas assistirem. Então, quando você fala isso, a pessoa fala assim, realmente, né? O mundo não está chato, não. Realmente tiveram valores que mudaram ao longo do tempo e eu consigo reconhecer isso. Eu consigo me conectar com esses exemplos que você está dando. Né? Isso, você está contando uma história que eu também vivenciei, que eu também me reconheço nessa história que você está contando. Né? Tem coisas que você fala e eu identifico na hora. Eu lembro que na época da escola acontecia isso. Eu consigo perceber que as minhas filhas hoje estudam coisas que eu não estudava. Estudam de maneira diferente que eu estudava, que abordam temas que antes eu não estudava. Então, tudo isso mostra para a pessoa de que são temas que estão transversais na sociedade inteira. E isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Então, pensem em criar sempre esse porquê de forma impactante para as pessoas, de forma a trazer dados, de forma a trazer histórias que, de fato, criem conexões com essas pessoas. Isso vai fazer com que ninguém tire os olhos de vocês. E aí você traz o conflito, né? Então, por exemplo, no caso de assédio sexual, eu conto muito ali a história, né, de como eu comecei no compliance, de que o meu foco era no regulatório, por que era no regulatório, que existia toda ali uma construção, uma demanda de mercado por profissionais que olhassem para os reguladores, porque as agências reguladoras foram criadas ali depois de 95, então tinha um cenário de muita regulamentação de mercado, privatização, esse monte de história. E aí, gente, pergunta para a inteligência artificial o que estava acontecendo no Brasil no período de 2005 a 2010, que fez com que o tema corrupção entrasse no debate, entrasse nos projetos de lei, tal. Tenham essa curiosidade. Se imaginem como espectadores dessa palestra, né? Por quê? Por que esse assunto está sendo falado agora? Por que o assunto... Se assédio sexual é crime desde 2001, por que só agora esse assunto está sendo tão amplamente debatido e as empresas estão sendo tão cobradas para prevenir esses casos dentro dos seus ambientes? Por quê? Perguntem para vocês primeiro, por quê? Vocês saberiam me explicar por quê? De maneira convincente, de maneira atraente, de maneira que eu falasse assim, realmente, isso tudo veio acontecendo. Né? Eu estou conseguindo perceber, né? E eu sou parte desse movimento. Isso é que estava acontecendo aqui, e eu não estava percebendo. Então, tudo isso, gente, vai criar uma narrativa muito mais interessante. E aí você entra para o conflito. Tá lá, beleza. Né? Então, agora a gente fala de corrupção, a gente fala de assédio moral, assédio sexual, a gente fala de saúde mental também. Só que, vamos pensar aqui em saúde mental. A gente fala sobre saúde mental, a NR1 está aí, as empresas têm que tratar dos riscos psicossociais e tal, sei lá. Agora pensa aqui, olha o desafio que as empresas têm. Então, estou criando uma narrativa aqui de saúde mental, tá? Ali para cumprir NR1. Agora, vamos pensar aqui no desafio, né? O trânsito está cada vez mais caótico. As pessoas estão sendo inundadas de informação. As redes sociais esfregam na nossa cara o tempo inteiro que a vida do outro é mais interessante que a nossa. A gente tem um senso de comparação
o tempo todo, isso afeta a nossa autoestima, isso afeta a nossa confiança, ou seja, a vida não está fácil, tá? E ainda por cima a gente vai para dentro de uma organização e a gente está ali o dia, durante 8 horas do nosso dia, convivendo com necessidade de entregar resultados, convivendo com pessoas que nem sempre são as pessoas que a gente escolheria para conviver. Então, isso está criando um cenário extremamente desafiador para todo mundo. Né? Aí você fala assim, cara, realmente, o problema é muito mais amplo. Não está aqui só no universo da empresa, não. Embora eu esteja ouvindo esse assunto aqui dentro, esse assunto afeta a minha vida também. E a gente poderia fazer isso com corrupção também. Né? Porque estados que são mais corruptos, eles tendem a entregar menos os direitos, a cumprir menos os direitos ali dos cidadãos. Então, no final da história, a sociedade paga esse custo e todo mundo sabe disso. Então, você consegue conectar, você fala assim, tá vendo como é um desafio grande? Então, eu entrego um conflito, né? Um conflito ali, pum. Então, eu fiz uma narrativa interessante, expliquei o porquê, expliquei exatamente o que era aquele assunto, entrei numa segunda fase de conceito, entrei num terceiro bloco em que eu jogo o conflito, eu jogo o desafio para dizer, você é parte dessa solução. Por isso que você está sendo treinado, por isso que você está sendo aculturado sobre esse tema, porque o mundo precisa que mais pessoas se interessem e entendam essa temática. E aí, sim, a gente começa a trazer todo mundo para essa responsabilidade também. Ou seja, eu trouxe conflito, mas eu digo, esse conflito é possível de ser resolvido, né? Como a gente resolve? Como a gente fala sobre uma transformação possível. É possível a gente resolver. Ressignificando relacionamentos dentro da empresa, né? Criando ambientes seguros, criando canais de denúncia de maneira que as pessoas se engajem a falar e as empresas possam reagir rápido, né? Criando mecanismos de inclusão social, e essa inclusão não acontece só no ambiente de trabalho. Você, quando chega em casa e olha para a tua calçada e vê que ela tem um buraco desse tamanho e não faz nada para isso, você está sendo um hipócrita de reclamar da tua empresa que não promove inclusão, porque você no teu bairro você não promove inclusão, porque se uma pessoa com deficiência passar na tua calçada, ela vai ter dificuldade de se locomover. Então, é literalmente você trazer... É um cenário de conflito que é maior, mas existe uma transformação possível. E a transformação que é possível é quando todo mundo faz a sua parte. Não adianta eu ter carro elétrico se a indústria não se interessa por esse tema, não coloca carro elétrico na rua, não viabiliza preços ali para a população adquirir esses carros, e se não existem pessoas interessadas a estudar mecânica de carro elétrico. Vou dar um exemplo bem estapafúrdio aqui. E aí, no último bloco, você entra para um CTA, né? Afinal de contas, o que a gente tem que fazer? Então, é uma chamada para ação. Ou seja, eu criei toda uma narrativa com início, meio e fim. Eu contei uma história que explica o porquê que aquele tema é interessante, eu falei especificamente daquele tema, eu dei a dimensão do desafio que é tratar aquele tema, né? Trazendo todo mundo para essa responsabilidade aqui sobre esse tema, e digo, existe uma transformação possível, essa transformação possível passa por essas etapas aqui, e literalmente eu falo, vamos embora, né? Então a gente precisa que as pessoas cumpram com as políticas internas da empresa, a gente precisa que as pessoas confiem no canal de denúncia da empresa, que colabore com a área de compliance nas iniciativas de compliance, que crie um ambiente de trabalho mais respeitoso, o respeito não vem só da liderança, acontece entre pares também. Então, aí sim a gente promove esse engajamento, essa colaboração, de maneira que todo mundo se entenda, se reconheça como detentores de direitos, mas também de deveres. Porque só assim que a gente faz a roda da conformidade, do compliance, né, da cultura de compliance de fato funcionar. Tá? Pensem sempre nisso. E aí eu tenho algumas dicas aqui já para partir para o final. Dicas que eu sempre que eu faço nos meus treinamentos, que eu acho que super funciona. Crie blocos. Tá? Então, naturalmente, você vai usar uma apresentação e eu sugiro que você crie, de fato, uma apresentação, porque isso vai nortear
a tua narrativa. Então, crie blocos na tua apresentação. Uma coisa que eu costumo fazer, eu costumava fazer mais no início, agora como a coisa está mais fluida, eu já nem me preocupo tanto, mas quando eu mudo muito a abordagem da palestra, eu crio a palestra de acordo com a empresa, né? Então, eu vou ali muito entender as dores da empresa, o cenário da empresa, para que em tudo que eu fale, as pessoas se reconheçam, eu crio essa conexão o tempo todo. Todas as histórias, os exemplos que eu dou, parecem de maneira despretensiosa ali, então eu faço, daqui como eu falo com vocês, que eu dou exemplo das minhas filhas, que eu dou exemplo da cachorra, que eu dou exemplo, sei lá, eu faço isso nas palestras também, mas são sempre de formas muito intencionais. Então, eu dou um exemplo que eu sei que vai cair carapuça ali dentro, porque eu já conversei com a equipe de compliance, já entendi quais são as dores da empresa, já entendi quais são os problemas que existem ali dentro, então toda a minha narrativa ali, que parece muito descontraída, da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês, e as pessoas falam assim, nossa, ela é muito espontânea. Não tem nada de espontâneo, tá? Não tem nada de espontâneo, é tudo muito bem pensado. Então eu vou já criando já sabendo esses exemplos que eu tenho que dar, que eu tenho que tratar ali para as carapuças serem encaixadas, serem vestidas para as pessoas que estão me ouvindo. Então, hoje em dia é mais fluido. Mas eu costumava, eu crio sempre as palestras em 4 blocos, fazendo esses 4 blocos, né? Então, dando esse porquê inicial, aí eu entro em contextos, aí eu jogo um conflito, dou a dimensão do problema, falo do desafio que é tratar aquele tema, e, por último, eu parto ali para uma chamada para ação, tá? Em qual é essa transformação possível, o que cada um precisa fazer. E aí eu fazia muito de mudar um pouco a estrutura de cores em cada bloco. Por quê? Porque à medida que eu ia avançando ali, eu sabia que eu tinha que trocar, né, a minha narrativa. E eu definia muito claro qual era a mensagem que eu preciso deixar em cada bloco. Então, no primeiro bloco, eu quero que as pessoas entendam por que aquele assunto é importante. Né? Então, essa é a minha intenção no meu primeiro bloco. Então, eu vou ali falando, vou percebendo a reação das pessoas e vou ali insistindo até que eu perceba que a reação corporal e no olhar das pessoas, elas sacaram o porquê. Venci o primeiro bloco, tá? Alcancei meu objetivo. Vou partir para o segundo bloco. E aí eu vou de novo. Então, eu defino de forma muito clara na minha cabeça qual é o meu objetivo, qual é a mensagem que eu quero incutir na cabeça de todo mundo em cada bloco que eu construo ali desses 4 que eu construo. Use e abuse de analogias. Gente, analogia é quase que bíblico, né? As pessoas se conectam muito com analogia. E esses dias eu fiz um stories, eu não sei se vocês aqui viram, que eu expliquei que na barraca do caldo de cana com pastel da feira, a gente reconhece práticas de controles internos e compliance. Olha, o que eu recebi de direct por conta desses stories não está no gibi. Foi um assim, que eu mais recebi. As pessoas ficaram encantadas com aquilo. Por quê? De maneira muito simples, no dia a dia, eu falei assim, tá, isso aqui é controle interno. Isso aqui, ó, quando ele fala que o chorinho, não sei se todo mundo aqui sabe o que é, mas aqui no Rio de Janeiro é muito comum, não sei, em outras capitais, a gente tem aquela famosa barraca do pastel e caldo de cana na feira, e aí você compra, e enquanto você está comendo pastel e tomando o caldo de cana, eles repõem o teu caldo de cana. Eles vão repondo ali, né? Enquanto você não falar que não quer mais, eles ficam ali dando o famoso chorinho. E estava muito transparente ali no cartaz que o chorinho era uma cortesia. Ou seja, não me cobra se eu não te der. Eu dou se eu quiser. É uma cortesia. Ou seja, eu criei ali uma regra, um alinhamento de expectativa. Não espere mais do que eu estou disposto a te dar. Então, eu dei ali eu nada mais fiz do que uma analogia. Isso facilita muito a compreensão de pessoas. Quando eu falo sobre gerenciamento de risco e dou o exemplo de uma casa, as pessoas falam assim, realmente. Ou de uma viagem, eu falo, ó, a gente faz gerenciamento de risco quando a gente vai viajar de carro. Você fala assim, olha, dá até para eu viajar de carro com o meu retrovisor rachado, mas é muito perigoso eu ir com o meu pneu careca.
Isso é gerenciamento de risco, ou seja, se eu tiver que trocar o espelho do retrovisor ou trocar meus pneus, eu vou priorizar o pneu. Por quê? A probabilidade dele furar, ele me causar algum problema, é muito maior do que o espelho rachado. E se acontecer de furar o pneu, o impacto na minha viagem é muito maior. Ou seja, o tempo todo a gente faz gerenciamento de risco. Então, use e abuse de analogias. E quando essas analogias se conectam com o universo da tua empresa, né, com exemplos que conectam com o negócio, com o produto, com o serviço da tua empresa, fazem muito mais sentido para quem está ouvindo. Então, usem e abusem de analogias. Observe reações. Isso aqui especialmente para eventos presenciais, por isso que é muito melhor fazer presencial. Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês, eu não faço a menor ideia de quem está com a câmera aberta, de quem está balançando a cabeça, de quem está sorrindo, de quem está concordando comigo, de quem está balançando a cabeça falando assim, maluca, não está falando lé com cré. Eu não faço a menor ideia. E isso, naturalmente, afeta o meu engajamento, a minha empolgação, né? Se eu estou aqui olhando para vocês, estou percebendo que tem gente que fala assim, né? Concorda? Isso naturalmente faz com que a minha fala fique muito mais empolgada. Isso não acontece comigo, Cris Amaral, não. Isso é com qualquer pessoa. Se você... fazer uma analogia aqui. Se você contar uma piada e você perceber que está todo mundo já rindo da metade da piada para o final, porque a forma que você está contando já é extremamente interessante, a tua narrativa, o teu tom de voz só vai ser ascendente. E, com certeza, a sua performance como contadora de piada vai ser muito melhor do que se as pessoas não tivessem tendo essa reação. Então, quando você está olhando para as pessoas, sempre vai ter pessoas super conectadas com vocês. Não tenham medo de não ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter gente balançando a cabeça. E aí, o que é importante? Que você identifique quem são as pessoas e se mais gente não chegar para vocês e você começar a se sentir muito desestabilizada, porque, cara, estou vendo que as pessoas estão olhando no celular e tal, esquece quem está olhando no celular. Foque mais em quem de fato está olhando para você. Por quê? Porque isso não vai deixar o teu rebolado diminuir. Cris, mas eu não deveria fazer o inverso? Eu tentar puxar aquela pessoa que está olhando no celular para você? Sim, mas isso vai demandar mais experiência para você. Se você estiver iniciando e ignorar quem está te dando atenção e ficar ali numa sanha de chamar a atenção de quem não está te dando, não está trocando muito olhar com você, isso vai te desestabilizar. Isso vai te dar um desânimo. Isso vai baixar teu tom de voz. E aí, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Nem aquela pessoa que estava te dando atenção vai estar te dando também, porque começou a ficar desinteressante. Então, percebam isso, tá? Que você vai ter sempre gente ali concordando, balançando a cabeça, dando um sorriso e tal. Então, você usa essas pessoas para manter a tua energia lá em cima. A voz fala. Treinamento precisa ter energia. Precisa... Até ter palavrão de vez em quando é legal, né? Considerem aí que eu sou uma pessoa carioca e que carioca acho que palavrão é vírgula. Mas uma gíria conecta, humaniza o teu discurso. Então, tudo isso traz energia para a tua fala e as pessoas percebem isso. Então, alterar o tom de voz, se movimentar, fazer gestos e tal, isso é muito bacana. E a última dica que eu poderia ter colocado aqui, que eu não coloquei, é o seguinte... É muito mais técnica que eu ainda apanho, tá, nisso, que é o uso do microfone. Uma vez, eu dei uma palestra com aquele microfonezinho, aquele assim, tipo uma Madonazinha, né? Nesse dia, eu confesso para vocês que eu fiquei super nervosa quando me ofereceram ele, que eu nunca tinha usado. Eu vou tirar o compartilhamento agora, que eu só vou fazer umas considerações finais, porque a gente já ultrapassou o horário. E aí, por sugestão do Rafael, que trabalha comigo, que cuida mais dessa parte aí de rede social, de vídeos e tal, eu comentei com ele na hora, ele falou assim, não, usa sim, porque quando você usa o microfone,
ainda mais eu que gesticulo muito, né? Pareço filha de italiano, né? E isso é legal, tá? Gesticular, né? Se mexer, isso chama a atenção das pessoas, então também mexam os braços, isso é bacana. Só que quando você usa microfone de mão, o que que acontece? Quando você se mexe muito, o teu microfone sai da direção da boca e isso altera o som para as pessoas e é ruim. Então, tomem cuidado com isso. Então, hoje em dia, eu até assim, acostumei o braço que eu estou segurando o microfone, eu meio que colo o cotovelo aqui na costela e meio que fica até um tiranossaurozinho assim, com o bracinho mais quieto, mas numa tentativa de não mexer tanto o braço que eu estou segurando no microfone. Porque isso também fica ruim de ouvir, fica chato, fica desconfortável para quem está ouvindo ter essas oscilações do áudio, tá? E se você estiver gravando, então, pior ainda. Então, se você tiver a oportunidade de usar aquele microfonezinho, ele é bem legal porque ele mantém a constância do teu tom de voz e ele libera os teus braços. Então, nesse dia que eu botei esse microfone, eu falei, olha, parecia uma pomba, de tanto que eu gesticulava e naturalmente foi assim, foi uma das melhores palestras que eu dei, de tanto que eu, sabe, tinha gente interagindo, e o pessoal concordava, e eu falava, não se lembra, você lembra disso? Então, lembra, você deve ser mais ou menos da minha idade, fazia ali algumas brincadeiras, enfim. Então, repita o que funcionou, né? Perceba essa reação do público. Então, se você fez alguma coisa que você percebe que as pessoas reagiram, volta um pouquinho, brinca de novo, faz algum outro comentário que conecte as pessoas, que você vai sentir que essa energia flui e isso naturalmente vai fazer com que a tua entrega seja bem melhor. Encerrei. Faz sentido para vocês? Como eu disse aqui no início, gente, não é matemático isso. Eu trouxe para vocês a minha forma de construção de palestras, que está funcionando. Eu, nos últimos 3 anos, como eu falei aqui no início, palestra tem sido o segundo trabalho que eu mais faço no mercado hoje. Várias empresas que me contrataram para algum tema me recontratam para outros temas, então eu acho que isso é a maior validação de que essa metodologia de construção tem funcionado. Agora, insisto, mais uma vez, sejam curiosos. Sejam curiosos. A narrativa de vocês tem que ser interessante. Se vocês entrarem numa de que o treinamento é obrigatório e a galera tem que ficar aqui, que tem que entender e vida que segue, porque eu sou autoridade, eu sou xerife da empresa, você pode até dar um check de conformidade, mas você não vai alcançar todo o potencial, todo o objetivo real que é de um treinamento, que é de aculturar pessoas. E é esse aculturamento de pessoas que faz com que o sistema de gestão de compliance da empresa acelere. Porque você tira o peso só das tuas costas de ser o mensageiro do apocalipse, de ser o grande provocador da alta direção. Não, você passa a ser um intermediador. Quem quer são as pessoas, quem se interessa são as pessoas, quem estão reclamando são as pessoas. Isso tira muito esse peso de profissional chato que a gente leva a fama no mercado, de que a gente só traz notícia ruim, tá? Então, o aculturamento, comunicação e treinamento é uma das melhores ferramentas que a gente tem para melhorar o nosso trabalho e para aumentar o engajamento das empresas com práticas de compliance. Beleza? Pessoal, quem quiser agora deixar só algumas perguntinhas aqui. Espera aí, deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta. Boa noite. Espera aí. Boa noite. Entender quem é o público-alvo é essencial, tá? Principalmente em palestras de combate ao assédio. Eu sempre sugiro isso para os meus contratantes. Vamos fazer 2 palestras diferentes, com narrativas diferentes, com apresentações diferentes, e aí ela não vai ser toda diferente, não.
Mas, obviamente, quando eu falo de assédio moral e assédio sexual para a liderança, eu tenho que dar um tom diferente, eu tenho que explicar um porquê diferente, eu tenho que trazer um desafio, um conflito diferente do que eu trago para o colaborador. Porque se um lado eu tenho um colaborador que ele pode ser uma potencial vítima de práticas de assédio, quando eu falo com liderança, o grande desafio da liderança é ele mudar de comportamento e ele entender que ele é fruto de uma construção cultural que ensinou muitas vezes esse líder a ser tóxico. Então, o mercado no passado adorava uma liderança tóxica, adorava uma liderança que arrancava o couro da equipe. Então, eu faço uma narrativa, o desafio para a liderança, a transformação possível para essa liderança é fazer o seguinte: eu entendo a tua dificuldade. Olha a conexão aí. Eu entendo que para você é difícil. Como eu entendo também que é muito difícil a gente acabar de aprender um Excel avançado e já ter que aprender inteligência artificial. Mas, da mesma maneira que a gente tem que aprender as famosas hard skills, a gente também precisa aprender as soft skills também. E o combate ao assédio moral, ao assédio sexual vem dentro desse pacote aí comportamental que a liderança precisa ter, que está sendo cobrado hoje no mercado de trabalho. Então, entender esse público também é super importante. Carol. Carol aqui, ó, falando. Sua prova que funciona muito essas dicas da Cris. Coloquei em prática essas orientações que ela compartilhou hoje aqui. Está sendo sucesso. Só faça. A Carol, aqui no início eu falei que eu tinha feito uma mentoria com uma aluna do Compliance Raiz. Foi a Carol. E aí, para a Carol, eu abri a minha apresentação, enfim, eu falei, Carol, eu construo dessa forma, enfim. A coisa foi mais profunda e ficamos aí numa mentoria de quase 3 horas para que, de fato, ela tivesse muito subsídio para construir os treinamentos dela. Bárbara, a meia aula, essa é a primeira que participo. Estou em transição de carreira, está sendo desafiador esse início. É o desafio que tira a gente do lugar, Bárbara. Só vai, só vai. Sérgio Putinei. Como especialista em compliance, gostaria de entender como podemos transformar a percepção distorcida que muitos têm sobre o compliance, hoje visto como algo punitivo, e ligado ao papel denunciante, gerando medo e resistência, considerando também a NR1 e seu papel na promoção da cultura de compliance. Como poderíamos melhorar a visão dos profissionais de RH na contratação para que valorizem candidatos que manifestem interesse em conhecimento em compliance, não necessariamente como carreira principal, mas como um diferencial que traz benefícios reais. Sérgio, eu vou te responder, porque eu lembro que você, na última aula, já trouxe esse tema aqui. De que forma podemos mostrar que as pessoas podem contribuir para a correção de rotas, a promoção da ética, da integridade dentro da empresa, ajudando a criar um ambiente mais seguro, justo, colaborativo, sem estigmas ou retaliações? Vamos lá, eu vou responder rapidinho aqui, a gente até pode trazer esse tema aqui com mais profundidade na próxima aula. Lembrando que os temas que eu trago para as aulas, gente, a gente bota aqui um NPS, uma pesquisa, e aqui eu vou, rapidinho, vou fazer um parênteses aqui vai uma bronca minha, tá? Olha, a gente está com 23 pessoas aqui agora. E, em média, a gente tem tido esse público nas aulas ao vivo. Eu faço essas aulas de forma gratuita, em plena segunda-feira, depois de um dia inteiro de trabalho. E a única contrapartida que eu peço de vocês é responder a pesquisa de satisfação. Óbvio que não tem almoço de graça, é óbvio que eu faço essas aulas aqui no intuito de vocês me conhecerem, se conectarem comigo, e em algum momento decidirem entrar no Compliance Raiz. Então, sendo bem transparente, é uma forma de vocês, de maneira gratuita, sem despender de nenhum financeiro, vocês conhecerem um pouquinho da minha forma de explicar, da minha metodologia de trabalho e do que vocês vão encontrar dentro do curso, tá? Mas aqui, a única contrapartida que eu peço é respondam a pesquisa. E, aula a aula, eu tenho visto um número reduzido de pessoas respondendo. E aí, se esse número reduzido continuar, eu vou começar a não liberar a entrada de quem participa e não responde. Começar a ser ruim, tá? É isso. Então, o recado está dado. Transparência aqui. Mas vamos lá, Sérgio. Então, quando eu trago os temas, são os temas que são mais pedidos nessas pesquisas. Tá? Então, eu vou lá, nessas pesquisas históricas, eu sempre olho os temas que são trazidos ali
e trago para essas aulas, e para quem responde ao NPS, eu libero esse mapa mental, esse grande rascunho que eu faço aqui para orientar tudo que eu falei com vocês. Então, respondam, por favor. Mas vamos lá. Como especialista de compliance, como é que a gente diminui essa percepção distorcida que as pessoas têm? Por que as pessoas têm visão distorcida, Sérgio? Sendo bem sincera, porque tem muito profissional porcaria no mercado, tá? Que criou esse estigma de compliance é uma área punitiva, é uma área que demite, é uma área que cuida do canal de denúncia, que faz investigações internas. Ou seja, conectaram muito a imagem do profissional de compliance como o inspetor do pátio da escola, sabe? Aquele inspetor que está ali, que todo mundo está brincando, e quando o inspetor chega, todo mundo para. Né? E não necessariamente é isso o trabalho dele, né? Ele está ali muito mais para manter o controle da situação do que efetivamente punir, né? Então, essa visão errada do mercado foi construída muito por conta de profissionais ruins que estão no mercado. Por isso que eu decidi vir para as redes sociais fazer o meu papel justamente para mudar, fazer a minha parte para mudar esse cenário, tá? Agora, uma vez que você entra na empresa e você percebe que existe esse estigma dentro da empresa, a melhor maneira é justamente você ter um treinamento sobre o que é o sistema de gestão de compliance. Lembra que eu falei lá no início? Que falaram 7 treinamentos aqui, e nenhum deles foi o que é um sistema de gestão de compliance, para que serve uma área de compliance, quais são as nossas responsabilidades e quais são as suas responsabilidades para esse sistema funcionar. Para que serve uma política? Para que serve o código? Como é que funciona o canal de denúncia? Como é que funciona a apuração interna? Ou seja, transparência nessas regras. Treinamento e comunicação é o que vai tirar esse estigma dentro da empresa. E principalmente aquele ciclo PDCA, planejamento, execução, avaliação, melhoria contínua. E nesse planejamento, o que você vai fazer no sistema de gestão de compliance da empresa em 2026? Por que você decidiu dar esse treinamento? Por que você decidiu implementar a gestão de terceiros agora? Por que você decidiu focar em prevenção à lavagem de dinheiro agora? Por que das coisas? De onde é que você tirou esses insumos, esses insights? Você é o profissional de compliance, ele é um intermediador, ele é um piloto do sistema, mas ele tem que ter input de dados que se justifiquem para o planejamento que ele criou para o próximo ciclo de trabalho. Quando as pessoas percebem que esses inputs, muitas das vezes, vêm das equipes, vêm das pessoas, vêm dessas expectativas das partes interessadas, elas se sentem pertencentes desse sistema. Elas entendem que, no final do dia, tudo que a gente trabalha é para que, de fato, essa cultura funcione. E a gente tem que ter fontes de informação. A minha fonte de informação vai ser os processos de due diligence que a gente passa. A minha fonte de informação vai ser as conversas que a gente teve com a equipe comercial para entender por que eles não estão conseguindo converter cliente, quais são as objeções que esses clientes estão tendo com relação à empresa, com relação ao produto. Essas fontes foi o que as pessoas que estão saindo da empresa estão falando sobre a ética da empresa, sobre o clima organizacional. Isso aqui vai ser uma fonte de informação para mim. Então, é dessa forma que a gente faz com que as pessoas entendam como esse sistema funciona e de que forma elas colaboram, contribuem para que esse sistema produza iniciativas que beneficiem elas, que beneficiem o negócio, que beneficiem os impactos sociais e ambientais que aquela empresa fornece no mercado, tá? Treinamento e comunicação. É assim que você vai mudar esse estigma, tá? Se cada um aqui fizer a sua parte, a gente muda essa percepção que as pessoas têm sobre um sistema de gestão de compliance. Mas a gente pode... Quem se interessar por essa dica, por essa sugestão de tema que o Sérgio colocou, bota lá no NPS, que aí eu abordo ele com um pouquinho mais de profundidade aqui. Deixa eu descer.
Adério, o especialista de compliance é aquele que não deve se manter parcial quanto às anomalias dentro do ambiente de trabalho, ou seja, qual for, sem medo nenhum de ser... peraí, uma pergunta, pensei que fosse uma afirmação. O especialista de compliance é aquele que não deve se manter parcial quanto às anomalias dentro do ambiente de trabalho, ou seja, qual for, sem medo nenhum de ser excluído? Foi o que entendi. Gostaria de saber se estou apanhando a aula. Adério, existem tantas camadas dentro do que você colocou aqui, que a gente poderia desmembrar esse tema aqui, pelo seguinte. Você fala assim, Cris, então a gente não tem que defender a integridade, a ética a qualquer custo? Sim, mas com prudência. Pelo seguinte. Pensa o seguinte. Imagina que você está na área de compliance da sua empresa e a LGPD está dentro da área de compliance, ou a parte de prevenção lavagem de dinheiro, aqui para usar um exemplo que foi dado, está dentro da área de compliance. E aí a gente sabe que dentro lá das rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro, a empresa tem que identificar as pessoas politicamente expostas, tá? Mas por questões de orçamento, por questões de prioridade de projeto, a empresa fala assim, olha, a gente vai abrir a conta do cliente ou a gente vai botar o cliente para dentro e só vai conseguir fazer essa identificação se ele é uma pessoa politicamente exposta ou não 48 horas depois. Porque a gente vai fazer de forma offline. Porque se a gente fizer online, isso impacta a performance do sistema, tá? Para dar um exemplo aqui. Aí você vai falar assim, Cris, mas eu não posso abrir a conta do cliente sem fazer essa identificação, porque ele pode abrir a conta e já fazer uma movimentação imediata. E aí a empresa vai estar deixando ele fazer e vai estar correndo o risco dele estar lavando dinheiro e fazendo atividade ali ilegal dentro da operação da empresa. Não está correto. A regulamentação manda a gente fazer essa identificação imediata. Eu falo assim, Adério, ok. Só que quem assume risco de uma organização não é o profissional de compliance, a galera aqui em cima, tá? Então, o nosso papel é colocar os riscos da decisão em cima da mesa. Mas a tomada, a assunção de risco é sempre da organização, e não nossa. Isso não significa que nós estaremos agindo com falta de integridade ou com falta de ética. A gente tem que entender o contexto da empresa e entender que, inevitavelmente, você vai se deparar em situações em que a empresa vai assumir não cumprir determinadas obrigações. E está tudo bem. Tá? Faz parte da dinâmica do trabalho. Uma hora ela vai aprender, seja no amor ou na dor. O nosso papel é dar clareza sobre o impacto e as probabilidades daquele risco se materializar. E quando ele se materializar, conter o coração e a empolgação para não levantar aquela plaquinha do eu avisei, porque ninguém merece. A gente não atura nem amigo que faz isso, né? Imagina um profissional que quando dá uma grande merdelha na empresa, ele fala assim, mas eu avisei, eu sabia que ia dar encrenca, estou adorando esse barata voa agora. Não façam isso, até pensem nisso, conversem isso em casa, mas não façam isso dentro da empresa, porque no final do dia você não vai ganhar nada, além de uma grande insatisfação aí da empresa com relação à tua postura. Deixa eu abrir aqui a palavra para a Vitória. Vitória, eu vou pedir só para você ser breve, porque a gente está explodido aqui com o horário, eu preciso encerrar. Eu ia falar isso agora, só para ficar de olho no horário, para ser a última, para encerrar já. Boa noite, pessoal. Eu vou dar aqui meus 2 centavos de contribuição no que a Cris falou. Só para complementar o que o Adério falou, assim, né, na fala da Cris, na verdade, que é justamente esse ponto final, né, de que o profissional do compliance, eu acho que aí é que entra um pouco da confusão que o outro colega trouxe para cima, sabe? De entender que o profissional do compliance é aquela pessoa chata e tudo mais, que quer, que levanta, não sei o quê.
quando na verdade é justamente só para a pessoa, né, resumindo muito, né, é só para trazer, não deixar os riscos obscuros, né, você trazer ali o máximo de elemento possível, porque o pessoal de compliance não é exatamente quem vai tomar a decisão, mas é ele que vai mostrar as implicações daquilo. E isso é um conflito muito grande para quem acredita que o profissional de compliance é aquele profissional que vai levantar a bandeira e vai ter que defender a todo custo. Confunde muito com o profissional, né, com o advogado, por exemplo, que a pessoa fala assim, não, mas você é advogado, como você deixou isso acontecer? Exato. Aí como você explica? Então, é que a gente fala que não pode, mas o cliente que faz, no fim das contas. Então, assim, não tem como, né? Gerir riscos não é você eliminar riscos, é você identificar, criar um critério de avaliação, colocar em cima da mesa para uma tomada de decisão. E você é um colaborador, né? Você dá informação para que essa tomada de decisão seja consciente. Exatamente. Para ninguém depois falar assim, mas eu não sabia. Que esse que é o problema. É o entre aspas, né? É o não saber. E não o, eu soube mesmo assim eu quis arriscar, né? Exatamente. É exatamente isso. A dinâmica é a mesma lógica de você viajar de carro. Você está com vidro rachado, você está com pneu careca, e por algum motivo, seja de financeiro, seja de tempo, seja por adrenalina, né? Gosto pela adrenalina, você fala, não, eu vou assim mesmo, entendeu? E se o pneu furar, eu estou consciente de que eu tomei essa decisão e eu vou assumir o risco de atrasar a minha viagem, ou de ficar parada no meio da estrada e ter que dormir dentro do carro, enfim. Então, é isso. Né? Gerenciamento de risco é isso. É técnica, né? E compliance é uma área de gestão de risco. É você levantar essas informações, você colocar essas informações na mesa, você propor um planejamento de trabalho justificável, né? E com argumentos que justifiquem por que você escolheu aquelas iniciativas, para que a empresa falar, Vitória, vou te dar o orçamento que você precisa, vou te apoiar nisso, vamos implementar essa política assim, é importante, a gente precisa ter regras sobre esse negócio. Vou falar, não é hora. Não é hora. Deixa todo mundo namorar aqui dentro, que está tudo certo por hora. A gente tem assunto mais importante para resolver, a gente tem um produto para botar na rua, não estou preocupada com o conflito de interesse que está rolando de pegação aqui interno. Pode ser uma tomada de decisão da empresa. Né? O nosso papel é dar visibilidade. Fechou, pessoal? Vamos encerrar, que estamos só começando, temos uma semana inteira pela frente e a gente precisa descansar.